Você não desiste porque é fraco. Você desiste porque existe um mecanismo dentro da sua cabeça que foi treinado a vida inteira para te tirar do jogo exatamente no momento em que você estava mais perto de vencer. Isso tem nome. E depois que você entender como ele funciona, eu prometo que você nunca mais vai cair nessa armadilha do mesmo jeito. Hoje eu vou te mostrar um padrão que se repete na vida de quase toda pessoa que já tentou mudar alguma coisa séria. Emagrecer, abrir um negócio, aprender um instrumento, treinar um esporte, escrever um livro, mudar de carreira. Não importa o que seja, o padrão é sempre o mesmo, e o pior de tudo é que ele normalmente aparece bem quando você está mais perto do resultado, não mais longe. Fica até o final, porque eu vou te mostrar como reconhecer esse momento exato e o que os estoicos antigos já sabiam fazer com ele há mais de 2000 anos. Vamos chamar esse fenômeno de Vale da Desistência. Não é um nome bonito de propósito, é para você lembrar dele toda vez que sentir vontade de largar alguma coisa importante. Aqui vai a ideia central, bem simples. Quando você começa qualquer coisa nova, no início, o esforço e o resultado caminham mais ou menos juntos. Você treina uma semana, sente diferença, você estuda um pouco, já entende mais. Esse começo é gostoso porque o cérebro recebe recompensa rápida, mas depois de um tempo isso muda. Você continua se esforçando do mesmo jeito, às vezes até mais, só que o resultado para de aparecer na mesma velocidade. É ali que mora o vale. Um período em que o esforço continua subindo, mas o retorno visível quase para de crescer. E é exatamente nesse período que a cabeça da maioria das pessoas começa a falar a frase mais perigosa que existe: isso não está funcionando. A questão é que, na maioria das vezes, isso está funcionando sim, só que por baixo do que você consegue ver. Deixa eu te contar uma coisa que sempre me marcou. Tem uma planta chamada bambu chinês, que depois de plantada praticamente não mostra nada na superfície durante 4 ou 5 anos. Você rega todo dia, cuida, dá adubo, e por fora parece que nada está acontecendo. Muita gente desistiria nesse ponto achando que plantou errado ou que aquilo simplesmente não vai crescer. Só que embaixo da terra, nesse mesmo período, a raiz está se espalhando e se fortalecendo silenciosamente. E aí, depois desses anos de aparente nada, em poucas semanas essa planta cresce dezenas de metros. Ela não cresceu de repente. Ela só finalmente mostrou na superfície o que já vinha sendo construído o tempo todo por baixo. A vida funciona quase igual, só que diferente da planta, você não tem como saber com certeza em que momento exato a raiz vai estourar para cima. E é justamente essa incerteza que mexe com a cabeça da maioria das pessoas. Agora entra a parte que eu acho mais interessante. Porque justamente nesse ponto, quando a coisa está mais perto de virar, o cérebro decide te puxar para trás? Existem algumas razões, e vou te explicar de um jeito simples, sem complicar. A primeira é que seu cérebro é programado para economizar energia e evitar dor, não para te trazer sucesso a longo prazo. Esforço contínuo sem retorno visível é interpretado, lá no fundo, como uma ameaça, como se seu corpo estivesse gastando recurso à toa. Então ele manda um sinal de alerta, parecido com aquele instinto antigo que serviria para te afastar de uma situação perigosa. Só que hoje em dia, esse mesmo instinto dispara quando você está tentando emagrecer, estudar para uma prova difícil ou crescer um negócio. O perigo não é real, mas o sinal de desconforto é o mesmo. A segunda razão é a comparação com expectativa. Quando você começa algo, sua cabeça cria uma linha imaginária de como o progresso deveria acontecer. Geralmente essa linha é uma reta, subindo de forma constante. Só que o progresso real quase nunca é uma reta. Ele é mais parecido com uma escada cheia de patamares, onde você fica andando no mesmo nível por um tempo e depois sobe de repente um degrau inteiro. Enquanto você está naquele patamar parado, comparando com a reta que imaginou, parece que você falhou. Só que você não falhou. Você só está num degrau esperando o próximo salto. A terceira razão, e talvez a mais cruel, é que normalmente o vale da desistência vem acompanhado de um pico de dificuldade. Não é só que o resultado para de aparecer, é que ao mesmo tempo as coisas ficam mais difíceis. No treino físico é quando o peso fica pesado de verdade. No negócio é quando aparece o primeiro cliente difícil ou o primeiro mês fraco depois da euforia inicial. No estudo é quando a matéria que era fácil vira complicada.
Esse aumento de dificuldade, junto com a falta de resultado visível, cria a combinação perfeita para fazer alguém abandonar bem ali, na pior hora possível, que é justamente pouco antes da virada. Agora eu quero te mostrar como os estoicos lá atrás já tinham entendido esse mecanismo, mesmo sem ter o nome de psicologia que a gente usa hoje. Marco Aurélio, que governou um império inteiro e ainda assim escrevia todas as noites para si mesmo tentando se manter firme, tinha uma ideia central que guiava tudo: o obstáculo não é o que te impede do caminho, o obstáculo é o caminho. Quando a dificuldade aparece, normalmente é o sinal de que você está perto de algo que importa, não o sinal de que você deveria voltar. Sêneca, em uma das suas cartas mais conhecidas, falava que o fogo testa o ouro e que a adversidade testa as pessoas fortes. Ele não estava falando isso como frase bonita para colocar em quadro de parede. Ele literalmente acreditava que a dificuldade era a única forma de você descobrir do que você é capaz. Sem ela, você nunca saberia sua própria força, porque nunca foi testado de verdade. E tem o Epicteto, que foi escravo antes de virar um dos maiores filósofos do estoicismo, que ensinava uma divisão simples. Existem coisas que estão sob seu controle e coisas que não estão. O resultado final, o tempo exato que algo vai levar para dar certo, isso não está totalmente sob seu controle. Mas o esforço que você coloca hoje, a decisão de continuar mais um dia, isso está inteiramente nas suas mãos. E para um estoico, sua avaliação de si mesmo deveria estar ligada ao que você controla, não ao resultado que ainda não chegou. Repara como essas três ideias se encaixam exatamente no vale da desistência. Quando o esforço sobe e o resultado some, a sua cabeça quer julgar sua jornada pelo resultado que ainda não apareceu. O estoico te ensina o contrário. Julgue pelo esforço que você sustentou, porque isso é a única coisa que realmente depende de você. E tem outro detalhe que os estoicos sempre repetiam, que é a ideia de amor fati, que basicamente significa amar o que acontece, inclusive a parte difícil. Não é sobre fingir que a dificuldade é boa, é sobre parar de gastar energia lutando contra o fato de que ela existe. Grande parte do sofrimento dentro do Vale da Desistência não vem só do esforço em si, vem da revolta contra o esforço. A pessoa fica se perguntando por que está tão difícil, por que o resultado não chegou ainda, por que com ela é assim. Essa revolta consome mais energia do que o próprio trabalho. Um estoico aceitaria a dificuldade como parte natural do caminho, sem gastar força extra brigando com a realidade, e isso sozinho já deixa muito mais fácil continuar. Agora deixa eu te contar uma história que ilustra bem isso, e que eu acho que resume o ponto inteiro desse vídeo. Existe um relato antigo, contado de várias formas diferentes ao longo dos anos, sobre um homem que, durante a corrida do ouro, decidiu cavar em busca de uma mina. Ele investiu tudo que tinha, comprou equipamento, contratou ajuda e começou a cavar. Nas primeiras semanas encontrou sinais bons, pequenos traços de minério que confirmavam que ele estava no lugar certo. Só que depois disso, o filão sumiu. Ele continuou cavando por semanas sem encontrar mais nada. O dinheiro foi acabando, o cansaço foi tomando conta e depois de muito tempo sem resultado, ele decidiu vender o equipamento e desistir, convencido de que tinha errado o lugar. A pessoa que comprou o equipamento dele contratou um especialista para avaliar o terreno antes de continuar a escavação. E o que esse especialista descobriu foi que a veia de ouro que o primeiro homem procurava estava a poucos metros de distância de onde ele tinha parado de cavar. Poucos metros. Depois de meses de esforço, ele parou exatamente antes da parte que faria tudo valer a pena. Essa história se repete com outra roupagem na vida de muita gente que você conhece e talvez até na sua. A pessoa que larga a academia um mês antes do corpo começar a responder de verdade. O empreendedor que fecha um negócio no mês mais difícil, sem saber que o mês seguinte seria o primeiro com lucro de verdade. O estudante que desiste do curso difícil semanas antes de tudo começar a fazer sentido, naquele momento em que as peças soltas finalmente se encaixam. E aqui entra o ponto mais importante de tudo isso. Você nunca vai ter certeza absoluta no meio do vale se o resultado está a um passo de distância ou se realmente é hora de mudar de direção. Essa incerteza é desconfortável, e é justamente o desconforto dela que faz tanta gente preferir desistir.
porque desistir parece dar uma sensação de controle, mesmo sendo na maioria das vezes a pior decisão possível. Então, como lidar com isso na prática? Como diferenciar um momento em que realmente vale a pena parar de um momento em que você só está no fundo do vale, perto da virada? O primeiro passo é olhar para trás do motivo original. Por que você começou aquilo? Se o motivo continua fazendo sentido para você, se aquilo ainda importa de verdade, isso já é um forte sinal de que o problema não é a meta, é só a fase difícil que você está atravessando agora. O segundo passo é separar desconforto de dano real. O estoicismo sempre fez questão dessa diferença. Desconforto é a sensação ruim que vem do esforço, da espera, da incerteza. Dano real é quando continuar realmente vai te prejudicar, na saúde, no dinheiro, nas relações que importam. A maioria das desistências no vale acontece por desconforto, não por dano real. As pessoas confundem as duas coisas e tratam o desconforto temporário como se fosse motivo suficiente para largar tudo. O terceiro passo, e talvez o mais prático de todos, é mudar o jeito como você mede progresso enquanto está dentro do vale. Em vez de medir só pelo resultado final, que é exatamente o que está escondido nesse período, comece a medir pela constância do esforço. Quantos dias seguidos você apareceu? Quantas vezes você fez o que precisava ser feito, mesmo sem vontade? Esse número não mente, e ele te dá uma prova concreta de que você não está parado, mesmo quando o resultado ainda não apareceu na superfície. E o quarto ponto, que conecta tudo de volta com o estoicismo, é treinar a mente para aceitar que a incerteza faz parte do processo, em vez de lutar contra ela. Os estoicos praticavam algo chamado premeditação da adversidade, que basicamente é imaginar antecipadamente as dificuldades que viriam, para não serem pegos de surpresa quando elas chegassem. Se você já sabe antes de começar qualquer coisa importante que vai existir um período onde tudo vai parecer estagnado, você não vai interpretar esse período como um sinal de fracasso quando ele chegar. Você vai reconhecer ele pelo nome, Vale da Desistência, e vai saber exatamente o que fazer, que é simplesmente continuar. Esse é o ponto inteiro desse vídeo. O fenômeno que faz você desistir quase sempre na hora errada não é falta de força de vontade. É a falta de saber reconhecer o momento em que você está. É confundir o fundo do vale com o fim do caminho. E a diferença entre quem consegue o que quer e quem desiste antes da hora, muitas vezes, não é talento, nem sorte, nem inteligência. É simplesmente saber reconhecer esse padrão e continuar mesmo sem ver o resultado, confiando que o esforço de hoje é a raiz que ainda está se espalhando por baixo da terra. Da próxima vez que você sentir aquela vontade enorme de largar alguma coisa, antes de qualquer decisão, pergunta para você mesmo: isso é dano real ou é só o fundo do vale me testando? Na maioria das vezes, você já vai saber a resposta. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal porque toda semana eu trago um pouco mais de estoicismo aplicado para a vida real, do jeito que dá para usar de verdade.